Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Assim, eu sempre gosto de vir dar palestras sobre diagnóstico, principalmente nos últimos anos, porque eu quase nunca consigo reaproveitar slides, né? A coisa está indo tão rápido que às vezes nem a gente que está lá dentro do laboratório vendo os diagnósticos consegue acompanhar tudo o que está acontecendo. Em 2013, quando eu me formei na residência, não tinha um laboratório no Brasil que fizesse exames de sequenciamento de nova geração. Hoje em dia, se eu disser num jantar qualquer, eu analiso exomas, as pessoas nem me perguntam mais o que é. Já sabe o que é. Mas a ideia do que faz ainda é um pouco nebulosa, né? Então, você fala, eu analiso exoma, exoma vai curar o câncer um dia, né? Não vai. Né? Então, essas coisas que eu queria trazer hoje para vocês. Eu sei que a gente está sempre muito na frente, sempre muito avançado em tudo aquilo que a gente está olhando e pesquisando, mas existe um gap bem grande entre o que é pesquisa e o que as pessoas estão atingindo em pesquisa e o que está dentro do diagnóstico. Até onde a gente consegue ir em termos de diagnóstico para o paciente. Então, a minha palestra é diagnóstico de doenças ligadas ao cérebro, principalmente relacionadas ao neurodesenvolvimento e psiquiatria. Então, se a gente for pensar nas doenças do cérebro, ou qualquer condição que possa atingir o cérebro, então eu posso estar aqui, cair na escada, me machucar e ter um problema no cérebro. Um problema no cérebro. Posso ter uma infecção, posso ter uma hipóxia, um neonatal, ou algum outro tipo de doença autoimune. Posso ter um câncer no cérebro. E eu posso simplesmente ter um defeito genético que leva a ter uma doença no cérebro. Mas a grande questão é que todas essas doenças, ou qualquer coisa que afete o cérebro, ou qualquer coisa que afete nossa saúde num geral, pode sim estar dentro de um contexto de uma base genética. Falar, então você quer dizer que se eu cair aqui e me machucar, o meu DNA vai fazer diferença? Pode fazer diferença durante o período de sua recuperação, por exemplo, ou até quando você vai se recuperar. Então, isso é bem interessante. A gente tem hoje diagnóstico para as doenças hereditárias, na verdade, para uma pouca parte delas, e a gente está tentando compreender todos esses outros aspectos que podem levar a doenças, seja doenças no cérebro ou doenças no corpo como um todo. Então, lá, quando a gente teve o sequenciamento do genoma em 2001, a grande esperança de que esse sequenciamento do genoma revelasse alguma coisa mágica e a gente conseguisse fazer o diagnóstico de todas as doenças hereditárias. Essa era a esperança quando a gente fez o sequenciamento, Mas a gente sabe hoje que, mesmo com tudo que há para se fazer, esse diagnóstico é de 40% mais ou menos. Então, num ambulatório de genética, especializado em doença hereditária, que tem ligação com genética, mesmo a gente usando tudo que é possível em termos de diagnóstico molecular, 40% das pessoas que entram nesse ambulatório saem com uma elucidação. O restante não sai. O restante sai com a condição que ele tem, mas não a causa do problema. Então, eu achei que seria mais didático se dividisse um pouco as doenças hereditárias, ou as que têm mais relação com causas genéticas, em alguns bloquinhos. Então, o primeiro bloquinho deles são as doenças mendelianas. Então, como a doutora Patrícia falou aqui, a gente tem dentro das doenças mendelianas um contexto muito claro de como elas funcionam dentro da hereditariedade, do contexto familiar. Mas, para a maioria, a gente não sabe o que causa, o que leva à doença. As doenças poligênicas, em que eu tenho vários genes ou várias alterações de DNA que podem levar a uma doença. Então, num modelo mais aditivo, em que eu tenho que acrescentar várias e várias mutações para conseguir ter alguma doença. As doenças multifatoriais, e daí eu entro com um ambiente muito forte. Então, se eu não cair, eu não tenho um trauma, não tenho esse problema no trauma. Não que isso seja uma doença multifatorial, mas é um exemplo de ambiente. Então, a gente sabe que se você não comer mal, você não vai, provavelmente, ter um infarto. É mais ou menos essa a ideia.
E as doenças dependentes de modulação. Então, assim, você tem, para as multifatoriais, você tem um componente genético que é importante e um componente ambiental que é importante. Quando a gente está falando, quando eu separei aqui a modulação, o que eu quis entender é que são coisas que o ambiente pode ter a mesma causa, mas a resposta do indivíduo vai mudar a dependendo de como ele tem a arquitetura genética para resolver aquela questão. Então, em termos de diagnóstico, para as doenças mendelianas, a gente está bem. A gente tem muitas opções de diagnóstico. O que falta é braço para descobrir todas as causas possíveis. Para as doenças poligênicas, a gente está indo. Né? Ainda tem algumas controvérsias, o pessoal ainda tem dificuldade de conseguir atingir alguns parâmetros, mas estamos chegando lá. Para as multifatoriais, tem bastante dificuldade, porque daí eu tenho que controlar o ambiente, eu tenho que controlar a genética, é muito mais difícil. Em termos de diagnóstico de laboratório, a gente não tem muitas opções para as doenças multifatoriais. A gente acaba lançando algo como você tem um fator de risco, ou isso pode estar associado à sua doença, mas não uma causa especificamente. Para as modulações, a mesma coisa. Então, nesses dois aspectos, a gente vai entrar mais dentro do contexto de pesquisa, que existe muita, e se tudo der certo no próximo congresso, se me chamarem para falar de novo, eu vou conseguir trazer ao menos um amarelinho aqui para cá, para vocês. Mas o que a gente vai falar mesmo são as duas primeiras etapas em que a gente tem diagnóstico, né? Ou tem mais diagnóstico. Então, as doenças mendelianas. O que é uma doença mendeliana? A doença mendeliana é uma doença que obedece à segregação mendeliana, que nada mais é de que, basicamente, muito simplificadamente, uma alteração no DNA, uma doença. Essa alteração no DNA, ela pode ser em qualquer ponto do DNA, mas a grande questão aqui é a seguinte: se eu tenho um indivíduo afetado com uma alteração, e basta uma alteração para fazer com que o meu indivíduo seja afetado, quem da prole dele herdar a alteração será afetado. Né? Tem essa questão um pouco mais determinística, no sentido de que basta o DNA ter a alteração para você conseguir encontrar a doença lá na frente. Tá? A maioria das doenças de neurodesenvolvimento, as doenças psiquiátricas, não obedecem esse padrão. A gente sabe disso. Né? De filhos de pessoas que têm um transtorno psiquiátrico, mesmo se estão carregando a mesma alteração genética, não necessariamente vão desenvolver a doença. Isso a gente sabe. Mas tem algumas doenças que isso acontece. Então, a gente chama a penetrância completa, vai depender do grau de penetrância que essa alteração tem. Se essa alteração causa doença, estando presente ela causa doença, não tem escapatória. Né? Claro, tem que sempre lembrar aqui que eu estou falando do ponto de vista geral, tá, gente? Se a gente quiser se aprofundar em genética e entender cada uma das nuances, entender background, entender penetrância, entender expressividade variável, isso daí vai... Eu não vou precisar de muito mais do que 30 minutos. Isso é um panorama geral da genética, de como talvez ela funcione para a maioria das questões. E as doenças mendelianas, elas podem abranger tanto alterações bem grandes de cromossomo inteiro, ou grande parte do cromossomo, alterações bem pequenininhas, em que eu troco só uma base do meu genoma. Tá? Ela vai obedecer à segregação, essa forma de segregação independente, em que eu não preciso ter dois eventos, um evento vai levar à doença. Então, quando a gente pensa em deficiência intelectual, a gente está com uma dificuldade lá na escadinha, né? Porque eu tenho deficiências intelectuais mendelianas, que são causadas nesse modelo que eu falei. Eu tenho deficiências intelectuais poligênicas, em que eu tenho que ter várias alterações para levar a uma alteração, as multifatoriais e aquelas de neuromodulação. Então, eu não posso pegar um indivíduo que entra no meu consultório, que seja, com uma deficiência intelectual e achar que eu vou colocar ele tudo junto dentro do balainho do gato ali e pedir uma sequência de exames. Ah, você tem deficiência intelectual, está aqui o pacotinho de exames para você. Não vai funcionar. Você não vai conseguir fazer um bom diagnóstico para aquele paciente se essa for sua abordagem.
Se um paciente com síndrome de Down entra no consultório, eu preciso pedir exoma para ele? Não, né? Síndrome de Down é a causa mais comum de deficiência intelectual. E às vezes a gente esquece um pouco disso, né? Quando a gente está trabalhando com neurociência, a gente está trabalhando ali tanto no limiar do que é normal, o que é borderline, o que não é, que a gente esquece que existem doenças muito claras, muito típicas e que podem ser classificadas dessa forma. Então, que tipos de exames um laboratório clínico hoje tem à sua disposição para ajudar no diagnóstico de doenças neurológicas? A gente tem os exames bioquímicos, cariótipo, vai fazer um diagnóstico de uma síndrome de Down simples. Exames como MLPA, Fish, Sauder, que vai fazer um diagnóstico quando você pensa numa doença específica. Então, estou pensando numa doença específica, eu consigo pedir um exame como esse. O microarray, quando é aquela situação em que a deficiência intelectual entra no consultório, você não sabe bem o que é, mas tem muita cara de ser genético. Sequenciamento de nova geração, a mesma coisa. Então, às vezes, você tem um gene único que pode explicar a doença. Eu vou lá e eu peço aquele meu gene único, né? Mas se eu não sei qual é o gene único que pode explicar a doença, eu posso pedir um exoma. Hoje, nos laboratórios, a gente ainda não tem a prática do genoma e nem o multiomics que eu coloquei aqui no final, que seria fazer DNA, RNA, proteômica, metabolômica, microbioma, para entender todo o contexto, né? Então, a gente sabe que tem algumas publicações de microbioma e autismo, então, dependendo das bactérias que você carrega no seu intestino, você tem mais ou menor chance de ter um autismo. Eu espero que no ano que vem o multiomics já esteja dentro aqui, e eu consiga falar para vocês de multiomics dentro de um contexto de laboratório normal. Mas hoje no laboratório a gente meio que para aqui, dentro do sequenciamento de nova geração, e agora começando a fazer genoma em algumas situações. Então vamos a um exemplo, tá? Um exemplo de doença metabólica. Eu gosto muito de doença metabólica porque doença metabólica você tem uma proteína que faz uma coisa e transforma uma coisa em outra. Simples. Isso aqui é o nosso metaboloma, e eu provo isso para vocês, porque aqui é o ciclo de Krebs, tá? Todo mundo lembra do ciclo de Krebs? Então, ele está aqui. Isso daqui são todas as ligações no organismo que dependem de uma enzima ou de alguma coisa que transforma alguma coisa e provoca um metabólico. Ou seja, qualquer coisa aqui é alvo de ser investigado do ponto de vista genético. E muitas dessas coisas estão relacionadas, sim, ao neurodesenvolvimento. E isso é interessante porque uma vez que eu conheço a via, ela passa a ser um alvo de possível tratamento. Então, existe esse site, o Treatable ID, que é deficiência intelectual tratáveis, né? Hoje com 81 doenças catalogadas, mas 90% são doenças metabólicas, porque a gente conhece o mecanismo e tem uma forma de tratar isso, né? Então, vamos pegar um exemplo de fenilcetonúria. Então, fenilcetonúria é uma doença metabólica que, uma vez que não é detectada e não é tratada, leva a uma deficiência intelectual grave, mas uma vez tratada, a pessoa que carrega a alteração genética pode levar uma vida absolutamente normal. Padrão de herança mendeliana, autossômica recessiva, eu preciso de um pai com alteração, uma mãe com alteração que não necessariamente tenham doenças, basta uma alteração em cada, e a criança que for herdar essas duas, vinda do pai e da mãe, é a criança que vai desenvolver a doença. Então, uma vez que o DNA esteja com algum defeito aqui na fenilcetonúria, na mãe e no pai, e a criança herdar as duas, ela vai ter doença. E a fenilcetonúria é um bloqueio, então, da transformação da fenilalanina para a tirosina, em que eu tenho um acúmulo de fenilalanina levando ao quadro clínico de deficiência intelectual. Todo mundo sabe, eu acho que fenilcetonúria está dentro da triagem neonatal, né? Então, nasceu, não tem deficiência intelectual nenhuma, mal chorou, colhe o pezinho e vai saber se tem ou não fenilcetonúria. E o teste é feito dentro do espectrômetro de massas. Por que eu estou falando de genética e estou falando de espectrômetro de massa? Não está ninguém entendendo aqui o que eu estou fazendo aqui. Porque diagnóstico de doença genética não é feito exclusivamente pela análise de DNA. Eu posso ter um diagnóstico de uma doença genética olhando o fenótipo, olhando o que o indivíduo me mostra dentro do organismo dele. E é uma doença genética e é um diagnóstico genético.
Então, aqui eu tenho um indivíduo normal, esse é o pico de fenilalanina, e quando vem um nenezinho com fenilcetonúria, a gente vai ver um pico assim, antes do nenê desenvolver a doença. Né? Isso é muito incrível. Isso não é sequenciamento de nova geração, isso é muito antes do sequenciamento de nova geração. Então, vamos pensar um pouco no diagnóstico da doença genética bioquímica. A gente está lá no período da caverna, quando a gente põe no espectrômetro de massa. Eu espero que depois do que eu tenha falado aqui, vocês saiam daqui na cabeça, não é. São coisas diferentes, que devem buscar coisas diferentes. E por que essa discussão do genótipo versus o fenótipo? O que é melhor, então, eu ver? Se eu vou casar e eu vou comprar um bolo para o meu casamento, o que eu peço para o padeiro? A receita do bolo ou eu peço para experimentar o bolo? Todas as vezes que eu puder acessar o fenótipo, é vantagem. E daí entra o multiomics, RNA, proteína, metabolômica, microbioma, onde eu acesso o fenótipo. Mas tem situações que eu não vou conseguir acessar o fenótipo. E o genótipo já me dá uma boa ideia, porque se na receita do padeiro não tiver farinha, eu nem vou lá experimentar. Né? A não ser que eu tenha alergia a glúten e eu quero que ele substitua por alguma coisa. Mas eu nem vou lá. Então, o genótipo é uma forma muito boa e eficaz de acessar as doenças genéticas. Mas sem acessar o fenótipo, a gente sempre fica na dúvida. Será que aquele genótipo está levando a doença, está causando a doença? Então, round 1. Deficiência de fenilalanina hidroxilase. Gene PAH. 97% a 99% são alterações de sequência, 1 a 3% alterações de número de cópia. Ou seja, 97% a 99% eu mudo uma letrinha ou algumas letrinhas, 1 a 3% eu mudo um pedação inteiro do gene. Sequenciamento de nova geração, alterações de sequência ele vai pegar. Então, sequenciamento de nova geração é uma tecnologia em que eu uso uma fragmentação aleatória do DNA, marco esses fragmentos para dizer que são do meu paciente e amplifico esses fragmentos até o ponto de eu conseguir um sinal. Então, na hora que eu conseguir o sinal, eu vou saber qual que é a sequência daquele indivíduo. Mas espaço é dinheiro, nesse caso. Porque quanto mais eu tenho que sequenciar, maior é o meu custo de sequenciamento. Então, o que eu posso fazer para as doenças mendelianas? 85% das doenças mendelianas vão ter o seu diagnóstico dentro dos exons, dentro das regiões codificantes. E isso é 2% do genoma. Então, eu preciso gastar dinheiro sequenciando 100% do genoma, ou eu sequencio 2% e resolvo 85% dos casos. E aí a gente vai ter uma técnica de captura em que eu vou pegar só aquelas partes que me interessam para diminuir esse custo para o paciente. E esse custo, quando foi desenvolvido o sequenciamento de nova geração, ele começou a cair de uma forma que nem obedece à lei de queda de custo de softwares, né, de hardwares, na verdade. Foi exponencial. E aqui em 2015, quando a Illumina lançou o NovaSeq, que é a máquina de maior potência deles, não teve nenhum triangulinho aqui para fazer. Foi uma queda brusca. E eles chegaram, então, ao tal do sequenciamento de $1.000, né? O custo do sequenciamento em reagentes. Não estamos falando aqui de análise, não estamos falando aqui de pessoas para preparar, não estamos falando aqui de lugar para guardar, que custa caro também. Novas gerações de sequenciadores, cabe no bolso, desse tamanho assim. Ainda não consegue sequenciar bem e não consegue sequenciar genoma, mas estamos indo nessa direção. Então, vamos lá, no round 1. Se eu tenho dentro do meu gene, do PAH, 78 mil pares de base no gene inteiro, mas são só 13 exons e 1.356 pares de base. Dentro desses 13 exons, que eu sei que tem alguma informação sobre doença, eu tenho 784 entradas. Tudo bem? Dessas 784, 495 tem alguma informação. 336 causam doença e 102 têm significado incerto. Então, aqui eu volto a perguntar para vocês, significado incerto? Mas, espera aí, o meu bebê não fez lá, não mostrou que tinha fenilalanina alta no nascimento? Como que eu tenho um significado incerto na genética? Então, o que eu vou escolher?
Eu vou escolher o teste genético, que às vezes eu posso não saber o que é, ou eu vou escolher o teste bioquímico, que nessa situação vai me dar uma resposta. Então, no round 1, estamos, dependendo da doença, a gente vai escolher o exame, não é? A gente não vai escolher o exame porque ele é bom e porque disseram pra gente que ele é o melhor exame disponível. Round 2, aumento de fenilalanina. Lembra a via? Pode ser causada por alterações de tetraidrobipterina quanto do pH. Opa, então não é um gene só que faz essa doença? Não é um gene só que aumenta a fenilalanina. Eu tenho aqui agora, então, um gene, que é deficiente de hidroxilase, e a deficiência de tetraidrobipterina, que são outros 4 genes. Isso eu não diferencio no meu exame bioquímico. E qual que é a importância disso? Porque fenilcetonúria por deficiência do pH, eu trato com dieta. Se for a deficiência de tetraidrobipterina, a dieta não vai fazer nem cosquinha. E essa criança vai ficar com retardo mental. Ela precisa tomar um remédio. E aí o remédio cura. E ela pode comer o que ela quiser. E quem que vai poderá nos salvar? O sequenciamento de nova geração. Porque daí a gente vai conseguir ver todos esses genes. Você vê que eles estão ligados, você não consegue fazer uma coisa sem a outra, você não consegue deixar só uma coisa à disposição do paciente para a gente poder ter um bom diagnóstico. E se eu não achei nada? Não achei nada, doutor, e agora? Ainda tem 1 a 3% que podem ser alterações de números de cópia. E daí para números de cópias, eu tenho o MLPA ou o microarray. O MLPA vai ver especificamente. Eu sei que é fenilcetonúria, peço MLPA. O microarray, ele faz uma varredura, ele procura o genoma inteiro por alterações. Então, se ele procura o genoma inteiro por alterações, ele pode achar alterações que não são as que estão causando o quadro clínico do meu paciente, né? Então, eu tenho que direcionar. Eu tenho que dizer assim, olha, eu estou diante de uma deficiência intelectual que começou assim, tem esse teste bioquímico, tem esse teste laboratorial, e, por favor, faça um array para me dizer o que está acontecendo. Daí eu consigo, sim, dar um resultado no array. Hoje, o sequenciamento de nova geração consegue pegar alterações de número de cópia, mas ainda é uma questão matemática, então a gente ainda está validando isso para realmente colocar na prática e dizer que consegue fazer as duas coisas juntas. Então, o que a gente aprendeu aqui agora? Cada teste tem seu papel. Uma coisa é você testar um indivíduo baseado no diagnóstico, outra coisa é você testar um indivíduo assintomático. São coisas totalmente diferentes, né? Tentando prever uma doença. Um teste pode não ser suficiente. Você pode precisar fazer mais de um teste. Conhecer a sua suspeita clínica. A clínica é soberana. A gente nunca vai fugir disso, por melhor que seja o teste diagnóstico. E conhecer as bases genéticas. Aquele resultado genético que eu te dei faz sentido? Frente à história familiar, frente à história daquele paciente, frente à doença que eu estou achando que aquele paciente tem? Porque se não fizer sentido, não adianta eu tentar encaixar uma coisa na outra que não vai encaixar. E existem doenças monogênicas para o neurodesenvolvimento, que eu falei, né? Existem sim. Então, a deficiência intelectual, grande parte das doenças metabólicas, como fenilcetonúria, podem estar relacionadas à deficiência intelectual. Os retardos mentais, né, que ainda são chamados assim dentro do catálogo, que a gente sabe que hoje a gente chama de deficiência intelectual. Mas eu pus de 1 a N, porque eu acho que já deve estar nos 240, sei lá. Tem muitas, porque você não vai ficar dando um nome para cada uma, sendo que cada vez você descobre um gene diferente. Síndrome de Williams e autismo. Autismo, eu sei que é uma coisa multifatorial, que é uma coisa que depende de vários genes. Existe autismo monogênico, de herança mendeliana? Existe. Então, Phelan-McDermott, frágil, mucopolissacaridose 3, e até esquizofrenia também. Então, eu tenho algumas doenças que obedecem o padrão mendeliano, como de George, a hiperprolinemia e a leucodistrofia metacromática, que podem abrir com um quadro de esquizofrenia. Tá? Isso significa que qualquer esquizofrênico que aparecer no meu quadro, vou pedir um exoma? Eu vou ajudar essa pessoa se eu fizer isso? Muito provavelmente não. Então, de novo, a clínica é soberana. Eu preciso entender essas doenças e saber se meu paciente se enquadra em alguma delas para poder pedir o exame. E a gente entra dentro do risco poligênico, né? Então, acabei de falar de mendeliana e agora eu vou entrar numa situação em que as alterações de DNA se somam para levar um diagnóstico ou levar uma doença.
dentro da curva normal. Se eu tenho alterações de maior risco, indivíduos que acumulam alterações de menor risco ou de maior risco, ele vai estar distribuído dentro dessa curva. Como que a gente está hoje no score de risco poligênico para doenças do neurodesenvolvimento? Estamos mal ainda, tá? Por diversos motivos. É muito difícil de fazer essas associações. Então, nesse trabalho aqui em 2016, eles conseguiram mostrar com 130 indivíduos com esquizofrenia na infância. Então, também a doutora Patrícia comentou aqui, as coisas que acontecem na infância geralmente são mais relacionadas à genética, né? Eles conseguiram mostrar que a doença na infância está mais relacionada à genética do que no adulto, mas não conseguiram fazer nenhum tipo de predição ou nenhum tipo de score baseado nisso. Risco de score poligênico para esquizofrenia predizendo criatividade. Então, você pega aquelas mesmas alterações de DNA que você está usando para predizer se a pessoa tem ou não esquizofrenia, ou qual o risco dela ter esquizofrenia ou bipolaridade, para prever se ela é uma pessoa criativa ou não. O mais interessante desse trabalho é que, olha, a esquizofrenia teve uma predição boa, então o risco poligênico para a esquizofrenia parece funcionar, em termos de que talvez seja mesmo uma doença mais geneticamente determinada, mas para bipolaridade não, bem ruim, e a criatividade foi melhor do que a bipolaridade. Então, assim, eu pego um monte de alterações genéticas, digo que elas podem prever bipolaridade, eu consigo prever alguma coisa tão tênue quanto criatividade melhor do que a minha doença, alvo. É um pouco estranho, né? Mas a gente chega lá, tá, gente? Eu estou trazendo isso para vocês, mas assim, a ciência está correndo para conseguir fazer isso funcionar. Então, dentro do funcionamento executivo, dentro do funcionamento cognitivo, eu consigo usar riscos poligênicos para predizer alterações cognitivas? O mais legal desse trabalho não é se eles conseguem ou não, é isso aqui. 5.305 autistas, 896 transtornos de déficit de atenção, 7.481 casos de... Ai, o que era aqui? Bipolaridade, é B, né? Bipolaridade, isso. 16 mil casos de depressão e 36 mil casos de esquizofrenia. Esses são os números. Não adianta você querer fazer um risco poligênico com 100 pessoas. Não adianta. Esses são os números que você precisa para conseguir fazer uma coisinha só. E não viram efeitos substanciais do risco poligênico para predizer cognição. Então, a coisa está difícil. Então, o que o pessoal começou a fazer? Então, tá difícil, eu não consigo somar. Vamos fazer um modelo matemático, então. Vamos pensar matematicamente nisso. Tá bom, talvez a gente consiga predizer melhor, mas cada vez que a gente põe alguma coisa, algum modelo, algum impasse, a gente está mais longe de fazer causa e efeito, né? Uma coisa é eu somar. Outra coisa é eu tirar a raiz, dividir por 450. Qual é o efeito dessas coisas no final? Então, isso pode ser bom para a predição, mas talvez tenha um impacto grande na hora de a gente conseguir determinar causa e tratamento. Risco poligênico, para piorar a situação, é dependente de muitas coisas. Dependente principalmente de ancestralidade ou background genético. Então, por favor, não comprem testes de risco poligênico desenvolvidos nos Estados Unidos, na Europa. Não serve para a população brasileira. Até que a gente, aqui no Brasil, faça a pesquisa e diga, pessoal, esses são os SNPs que vocês têm que usar, não façam isso, porque não está certo, não vai dar certo. Então, o que eu aprendi? Que eu preciso de grandes cortes, que os resultados são população específica e que a gente está partindo para modelos matemáticos que talvez seja difícil de a gente conseguir voltar, né? E para onde a gente está indo agora, então? Isso eu estou falando do ponto de diagnóstico. Passei para vocês aqui do que a gente tem de diagnóstico, a gente faz diagnóstico, do que talvez no ano que vem eu consiga trazer para vocês dizendo, olha, hoje a gente tem esse aqui também, que é o poligênico. Mas a gente está indo para tentar entender
que faz, quais são as alterações genéticas que causam as doenças, né? Então, já tenho esse artigo, foi agora, publicado em 2019, em que ele sugere blocos de regulação. Então, vamos dizer aqui que a gente tem 3 genes. Esse gene aqui está associado à doença, esquizofrenia, que seja um exemplo. Mas eu tenho algumas regiões de modulação, que são os verdinhos, que atuam nesse gene e que estão fora dele, inclusive dentro de outros genes. Então, na hora que eu vejo uma associação, eu vejo aqui, olha, essa mutação aqui desse verdinho está muito associada à esquizofrenia. Ah, então esse gene amarelinho aqui causa esquizofrenia. Não, isso aqui pode estar modulando o vermelhinho. Essas coisas que eu preciso entender agora, são essas coisas que eu preciso conhecer agora. Então, eles foram mostrando que dentro desses blocos, eu consigo achar alguns genes, né, um númerozinho de genes, que podem me indicar o que pode estar acontecendo em termos de causalidade. No futuro, então, espero muito próximo, hoje a gente já faz isso, tá? Faz tudo isso, genoma, RNA, proteoma, metaboloma, microbioma, metiloma, só não faz no diagnóstico. Não sabemos como lidar com isso para o relatório do paciente. Então, um dia a gente chega lá. E o genoma hoje já pode ser uma realidade a curto prazo, vamos dizer assim, em que a gente está mostrando que sequenciamento, né, a literatura está mostrando que o sequenciamento de genoma completo tem beneficiado indivíduos doentes em UTI neonatal. Então, nasceu, ficou ruim, foi para UTI neonatal, faz um genoma rápido. E a gente consegue dar um diagnóstico e diminuir o histórico daquele paciente. E partindo também para a automação de fenótipo e interpretação, para a gente ter isso mais rápido ainda, dentro de um contexto de emergência. Então, daqui a pouco, o genoma vai sair dentro de um contexto de emergência. Vocês já conseguiram pensar nisso? Isso é muito surreal. Trouxe só um exemplinho de câncer aqui, porque infelizmente foi a única publicação que eu achei para mostrar isso para vocês, o quanto que o Multiomics vai ajudar a gente a entender coisas. Então, o exoma tem uma taxa de detecção, com o genoma essa taxa aumenta em torno de 5 a 10%, e com o RNA em torno de 5% a mais. Então, se eu juntei essas 3 coisas, eu tenho aí 15% a mais de diagnóstico do que eu teria sempre. E por hoje é isso, espero que vocês tenham aproveitado a palestra. Obrigada.